Olá, meus queridos alunos, aqui quem vos fala é o professor João Paulo. E é uma alegria enorme estar com vocês novamente para a nossa aula de Ciências da Natureza. Nesse dia do estudante, eu quero parabenizar todos vocês pelo seu dia, né? Vocês merecem toda a felicitação, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia e ensino remoto. Entretanto, contudo, eu queria avisar a vocês que estão assistindo a videoaula que estou observando que muitos alunos estão respondendo a atividade no Google Forms utilizando apenas a técnica de copia e cola. Pega a pergunta, coloca no Google, pega a primeira coisa que aparece no Google, copia e cola na resposta do Google Forms. Eu quero dizer para vocês que vocês podem achar que estão enganando o professor, mas na verdade não estão, porque existem programas que identificam esse tipo de atividade, certo? E todos os alunos que estão fazendo esse tipo de atividade irão ter a sua nota abreviada, quer dizer, a sua nota diminuída quando o professor estiver colocando as notas, tá ok? Então, não façam isso, respondam a atividade segundo o que é dito aqui na videoaula e segundo o que é apresentado para vocês lerem no livro didático, ok? Então vamos lá. A nossa aula de hoje a gente vai falar sobre metais, não metais, ametais pode ser chamado, semimetais e gases nobres, ok? Então, a nossa aula vai continuar falando sobre tabela periódica. Todavia, entretanto, a gente vai basear a nossa aula em nosso livro didático, que vai da página 49 à página 51. Então, além de vocês assistirem um vídeo, que vocês também possam fazer a leitura da página 59 a 41. E aí, a gente vai falar um pouco agora sobre a classificação dos elementos químicos, né? O que eles são e as suas principais características. Iniciaremos falando sobre os metais. Os metais são a classe de elementos químicos que possuem características similares, como a tendência de se tornar um cátion. O que é a tendência de se tornar um cátion? É a tendência de ter cargas positivas nele e a possibilidade de doar elétrons para outros elementos, ok? E aí, os metais, por eles terem essa característica, né, de doar elétrons, de tornar-se um cátion, eles têm a seguinte característica. Primeiro, os metais ele tem brilho. A primeira característica, os metais eles são elementos químicos que têm brilho. A segunda é a maleabilidade. O que é a maleabilidade? É a possibilidade de você moldar esse elemento químico, né? Como você sabe, o metal, se você esquentar, ele na natureza é encontrado na forma sólida. Se você esquentar ele vai entrar no seu processo de ebulição, de fusão, na verdade, vai virar líquido e você tem a condição de moldar a estrutura que você quer que ele seja moldado, certo? E aí ele também tem um processo uma característica que é chamada de ductabilidade. Esse ductabilidade é a dureza desse elemento químico. Os metais são elementos muito duros, certo? E aí ele também tem um processo de condutibilidade. Porque ele tem uma característica de condutibilidade. Essa característica faz com que os metais tenham a possibilidade de conduzir calor e conduzir cargas elétricas. Por isso que os fios que a gente usa em casa são feitos de cobre. Por quê? Porque eles têm a possibilidade de conduzir cargas elétricas, né? Ele tem a possibilidade de conduzir energia elétrica. E também você pode ver que a maioria dos utensílios domésticos que são utilizados para ir ao fogão também são feitos de metais, porque eles também têm a capacidade de conduzir calor, ok? E além disso, os metais ele tem um ponto de fusão e ebulição elevado, muito alto. Para você fazer um metal atingir o ponto de fusão, que é passar do sólido para o líquido, você precisa utilizar uma quantidade de calor e energia muito grande. Do mesmo jeito é fazer daquele metal líquido o estado
gasoso, você tem que utilizar uma quantidade de energia, de calor também muito grande. Já no caso dos ametais ou não metais, são os elementos químicos da tabela periódica que tem a característica oposta à dos metais, ok? Eles não são bons condutores, eles não conduzem eletricidade, certo? E aí, na tabela periódica, os elementos ametais são 11. São o carbono, o nitrogênio, o fósforo, o oxigênio, o enxofre, o selênio, o flúor, o cloro, o boro, o iodo e o extrato. Então são esses elementos que são conhecidos na tabela periódica como ametais ou não metais, certo? E tem como principal característica serem opostos a o dos metais, principalmente quando se fala na condução, né, de calor e na condução de eletricidade, tá ok? Os semimetais. Quem são os semimetais na tabela periódica? Os semimetais na tabela periódica são o brório, o silênio, certo? O polônio. Então esses são os semimetais. E aí, quais são as principais características dos semimetais? As principais características dos semimetais são o seguinte: eles têm umas características intermediárias. Eles têm características dos metais e também têm as características dos semimetais, certo? Então, há momentos que eles podem se comportar como ametais e há momentos que eles podem se comportar como metais. Então, por eles terem essas características intermediárias entre o metais e o ametal, eles são considerados semimetais, ok? Por fim, a gente vai falar sobre os gases nobres. Os gases nobres são elementos da família do grupo 18, a família 8A da nossa tabela periódica, como a gente viu na aula passada. Então, qual a principal característica dos gases nobres? São elementos químicos inertes. Inertes quer dizer o quê? Que não fazem ligações químicas com outros elementos químicos, certo? Ou tem uma maior dificuldade de fazer ligações químicas com os outros elementos químicos. Por quê? Porque eles são estáveis e são encontrados na natureza dessa forma, em gases e monoatômico. O que quer dizer monoatômico? Quer dizer que eles são encontrados na forma de um átomo, do seu átomo. Por exemplo, um hélio, que é um gás nobre, ele vai ser encontrado na natureza o gás hélio. O neon vai ser encontrado o gás neon. Não vai ter ligações químicas ou misturado com outros gases. Por quê? Porque eles já estão encontrados na natureza na forma estável. Por isso que os elementos químicos, né, dos gases nobres são a referência para a regra do octeto. E o que seria a regra do octeto ou teoria do octeto? Que eu já falei várias vezes na nossa aula. É a teoria que diz que todo elemento químico, para se tornar estável, precisa ter 8 elétrons na sua última camada ou na sua camada de valência. Como os gases nobres na natureza, né, eles já são encontrados eles sozinhos, né, só o átomo de hélio, só o átomo de argônio, só o átomo de criptônio, por isso que eles são monoatômicos. Na natureza, com 8 elétrons na última camada, eles são extremamente estáveis e através dessa característica dos gases nobres que a teoria do octeto foi fundamentada, né? Foi fundamentada que um átomo se tornar um átomo estável, ele necessita ter 8 elétrons na última camada. Então, qual é a principal característica dos gases nobres? Eles são inertes e estáveis e eles são a referência para a regra do octeto. E o que é que diz a regra do octeto? Que todo átomo necessita ter 8 elétrons na sua última camada ou na camada de valência, ok? No caso do hidrogênio, né? O hidrogênio é um elemento que não se enquadra em nenhum grupo da tabela periódica. Algumas tabelas ele parece na família dos alcalinos, né? Que é a família 1A.
ele aparece lá porque ele possui um elétron na sua camada de valência. E todos da família 1A também tem um elétron na sua camada de valência, um elétron na sua última camada, certo? Então, para ficar mais organizado na tabela, ele é colocado lá, junto com essa família. Entretanto, ele não tem as características semelhantes às características dessa família. Ele não é um metal, certo? A única característica que ele tem que parece com a característica dessa família é ter um elétron na sua camada de valência, só isso, certo? Mas eles não tem outra característica. Então o hidrogênio ele não tem um grupo. Por isso que quais são os grupos da tabela periódica? Os grupos da tabela periódica são metais, ametais, gases nobres e o hidrogênio, certo? E aí a gente vai falar sobre uma características que os átomos têm, que é a característica de ser átomos isótopos. Mas professor, o que é um átomo isótopo? Bom, um átomo isótopo são assim, ó. Os isótopos são dois ou mais átomos que possuem o mesmo número atômico. O que é o mesmo número atômico? A gente já viu. O mesmo número atômico é o mesmo número do próton. Então ele tem o mesmo próton, mesma quantidade de próton, mas diferentes números de massa. Como a gente viu, a massa ela é formada pela união dos prótons mais a união dos nêutrons, certo? E aí, um átomo, que ele é um átomo isótopo, ele tem uma quantidade de massa maior do que a quantidade de prótons, certo? E aí faz com que ele por ter essa diferença no número de massa, ele é conhecido como átomos isótopos. E aí ele podem ter dois ou mais átomos isótopos, como a gente pode ver aqui o exemplo do hidrogênio. O hidrogênio, né, em sua estrutura normal, ele tem um próton e um elétron, né? Aqui é o hidrogênio em sua estrutura normal. Quando é um hidrogênio que ele é um isótopo, você pode ver que ele pode ser o deutério, que ele tem um próton e um nêutron, por isso que ele é deutério. Ele tem uma massa a mais. E ele pode ser tritio, que é o hidrogênio que tem um próton, né, que continua o mesmo número atômico, entretanto ele tem dois nêutrons, fazendo com que a massa desse hidrogênio seja maior. Então o isótopo nada mais é do que um átomo que tem em sua conformação a diferença de massa, a massa dele é maior. E aí isso faz com que ele seja um átomo de isótopo. Então lembra, o que é um átomo isótopos? São átomos que o número atômico é igual, quer dizer, ele tem a mesma quantidade de prótons. Entretanto, a massa dele é diferente. Então, um átomo de hidrogênio aqui, ele tem uma massa diferente. Esse átomo, ele tem uma massa diferente porque ele só tem um próton. Esse outro aqui tem outra massa diferente porque ele tem um próton e tem um nêutron. E esse outro aqui também é diferente porque ele tem um próton e dois nêutrons. Então, a massa dele é maior. Então, os átomos isótopos são aqueles que têm uma quantidade de massa maior, tá ok? Por fim, eu queria deixar, para encerrar nossa aula de hoje, uma fala do grande cientista Isaac Newton, que ele diz o seguinte: fiz descobertas valiosas, mas foi mais por ter paciência do que foi mais por ter paciência do que qualquer outro talento. Então, lembrando, mais uma vez, que vocês possam ter um bom dia, um bom estudo, que vocês possam responder a atividade baseada aqui no vídeo aula e baseada também na leitura do livro didático, tá ok? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, responda a atividade no fórum. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!